quer? Eu quero aparecer no YouTube. Ah, vai baixar uma ali, vai trabalhar. Salve, salve! Então, resolvi gravar esse vídeo aqui, né, pra depois da Indomit, da prova. E no fim fiquei um tempão tentando editar, e demorou um tempão e consegui lançar só agora. Esse vídeo, na verdade, é para explicar o que rolou lá na Indomit lá, porque muita gente viu eu treinar, viu eu fazer o desafio de 60 dias, mas não viu o resultado final e o que rolou comigo na prova. Então, antes disso, eu gostaria de falar o porquê que eu decidi fazer essa prova. No final de 2024, eu estava com 122 quilos, estava extremamente sedentário e eu queria fazer alguma coisa que eu conseguisse voltar aos treinos de corrida, né? Porque eu comecei a correr mais ou menos ali em 2020, no finalzinho de 2020, e só que eu não conseguia dar sequência, né? Começava, fazia, como eu acho que a maioria da galera, né, começa a correr, aí começa a ir bem, daqui a pouco por causa de rotina ou por algum outro motivo vai deixando a corrida de lado, e eu não consegui manter uma constância, né, nesses 5 anos pra cá. Então eu sempre começava, parava, voltava, e assim eu fui vindo, e aí tipo ano passado eu cheguei no ápice do peso. E aí eu falei, pô, não, preciso fazer alguma coisa pra ter um compromisso de treinar, né? De ter aquela rotina de treino. E como eu moro aqui em Bombinhas, meio que eu uni o útil ao agradável, né? Porque a Indomit é uma prova que ocorre aqui, é um percurso muito bonito. E uma parte desse percurso é um percurso onde que eu corro diariamente aqui, né? Então eu falei, pô, vou unir o útil ao agradável, eu vou botar como meta fazer a Indomit, correr a Indomit, né? Apesar de um ano ser relativamente longo, para alguns é pouco, então eu falei, pô, não, mas em um ano de treino eu consigo ter uma quantidade de treino legal para conseguir cumprir esse desafio. E então, tipo, foi uma motivação a mais, assim, para mim voltar a treinar. E aí no finalzinho do ano, de 2024, eu comecei a treinar, e aí fui vindo, março eu tive alguns problemas profissionais, onde que eu tive que dar uma reduzida legal no treino de novo, mas passando ali mais ou menos junho, julho, eu tipo foquei total, assim. Tanto é que eu fiz um desafio de 60 dias, onde que eu fiquei 60 dias de dieta mais rigorosa, né? Os últimos 60 dias ali pré-prova, onde que eu fiquei 60 dias sem comer açúcar, que para mim foi uma vitória muito grande, porque a gente aqui em casa é meio viciado em açúcar, assim. E já no primeiro momento desse desafio de 60 dias, que basicamente era a reta final, na primeira semana eu fiquei muito gripado. Então, basicamente assim, depois que passou tudo, eu até vou falar isso no final ali, mas estava sendo muito difícil para mim conseguir manter constância de treino. Porque na primeira semana eu fiquei doente, fiquei tipo uns 10 dias mal, com febre. Eu acho que também pela questão de tá com uma intensidade de treino muito alta. E também, depois ali pelo 30º dia, eu fui fazer uma trilha com um brother aqui para treinar, né? Que hoje ele, inclusive, ele é meu treinador, o Wilson. E eu fui picado por um carrapato, ou mordido, ou picado, não sei qual é o certo. E eu tive febre maculosa. Eu fiquei mais uns 10 dias também tomando antibiótico sem poder treinar. Então, quando faltava mais ou menos ali uns 20 dias pro início da maratona, eu dei todo o gás, assim, tipo, fiz uns percursos, fiz uma quantidade de treino, né, bem grande, um volume de treino, consegui fazer 75 quilômetros de treino numa semana. E basicamente eu tava muito confiante, assim, porque primeiro que eu conheço como a minha cabeça funciona, né? E eu tava relativamente bem treinado. O único percurso que eu não tinha treinado da prova era o primeiro percurso, que era, na verdade, ele é a transição entre bombas, né? Que é a primeira trilha entre bombas, ali, a parte da Lomba de Zimbros. Então, essa trilha eu não tinha treinado, tá? E aí, quando faltava, tipo, 5 dias para a prova, me acordei um dia com a garganta extremamente fechada. Não conseguia respirar direito, tava com muita gripe, mas eu pensei, pô, tem 5 dias, em 5 dias eu vou me curar. E comecei a tomar tudo que podia, tipo, remédio antigripal,
a parte de, tipo, gengibre, limão, chá, fiz um monte e, tipo assim, na esperança que daqui a pouco ia passar, né? Tinha ainda 5 dias, só que infelizmente não melhorei. E aí, tipo, eu tinha feito um planejamento para o horário que eu ia dormir, o horário que eu ia acordar, tipo, o que eu ia comer antes da prova. Então, eu tinha me programado mais ou menos para ir dormir 8 horas, me acordar ali mais ou menos umas 3 horas da manhã e fazer uma refeição, né? Porque, tipo, eu não gosto de tomar gel de manhã cedo, então eu ia fazer uma refeição bem feita, ia pra prova, ia fazer um aquecimento e ia correr, né? E aí, só que daí nessa noite, até vou botar o vídeo aqui depois pra vocês verem, eu me acordei, tipo, eu fui dormir, fui me deitar, era umas 7h30, e aí eu tive um ataque de tosse, tipo, bronquite, alguma coisa assim, e eu não conseguia dormir. Aí foi, tipo, passando as horas, assim, comecei a piorar. E aí, quando foi mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu peguei, me sentei, desci, né, saí do quarto aí, porque tava atrapalhando minha esposa, desci, vim pra sala, e eu tive que dormir sentado. Eu não conseguia, tipo, deitar o corpo, que vinha muita tosse. Aí, tipo, me acordei mal, aí todo o planejamento, tudo que eu tinha, tipo, planejado, tipo, dormir cedo, acordar cedo, já tinha ido por água abaixo. Aí também já não conseguia, não ia ter como comer, né? Porque eu fui dormir às 2 horas da manhã. Então tá, né? Bom dia. Vamos lá, chegou o dia D. Chegou o dia pra valer todo o treinamento que a gente fez. Eu tô meio rouco, não dormi nada, tive um ataque de tosse ontem, faz uns 3 dias que eu tô meio gripado, mas agora não tem mais volta, agora nós vamos botar a máquina pra moer. E eu vou mostrar depois pra vocês ali um pouco do que eu vou levar em relação à alimentação e tal. E me desejem sorte aí, que a guerra vai ser grande, mas vai ser divertido, tá chovendo pra caramba. Aí eu peguei fui pra prova assim, meio que pensando, já paguei, então, tipo, vou lá, vou tentar, vamos ver se o corpo vai reagir, né? Tipo, a última esperança era tentar fazer o corpo reagir. Aí eu fui pra prova, assim, tanto é que tava tão nervoso na hora de sair, assim, pra ver se realmente eu ia ter como fazer toda a prova, que eu nem marquei no Strava, fui marcar no Strava, fui ligar o Strava, tipo, eu já tinha corrido já uns 2 km da prova. E aí eu arranquei, foi muito louco, assim, porque na hora que eu arranquei na prova, eu falei, pô, vou arrancar um pouquinho rápido, porque eu sei que a galera vai demorar para chegar naquele percurso ali, que já tinha uma estratégia meia pronta, né? Que onde que dava o maior trânsito era lá na entrada do Morro de Bombas, né? Da trilha de Bombas. Então eu falei, pô, vou arrancar um pouquinho mais rápido para ver como é que o corpo reage e também para não ficar muito para trás, para, tipo, não ficar trancado lá. E aí eu arranquei no primeiro quilômetro, tipo assim, parecia que tava com um pulmão só. Depois eu, tipo, no segundo quilômetro eu falei, não, agora o corpo vai esquentar e vai rolar. E aí não foi. E aí no segundo quilômetro ali eu já sabia que a prova ia ser um sofrimento para mim. Fiquei muito mal mesmo. Tanto é que quando eu cheguei na trilha lá no primeiro quilômetro, nos primeiros 4 quilômetros ali eu tava já mal, suando muito, tipo, tossindo muito. Aí peguei a trilha, e aí esse percurso que eu não treinei, que é dessa trilha que cai lá em Zimbros lá, pra mim foi o pior percurso. Porque como a galera, eu tive que baixar muito meu ritmo de corrida entre mais ou menos os 2 ali até os 4 quilômetros, eu fiquei muito para trás. Né? Eu falei, pô, meu intuito não é ser rápido na prova, eu quero terminar essa prova, né? Treinei para terminar. Nunca tive a ideia de fazer um pace ou fazer um tempo assim, né? Sempre tive isso, inclusive nos meus treinamentos. E aí fui chegando nessa parte ali da trilha ali, e entrei na trilha e não conseguia parar em pé porque tinha chovido também uma noite anterior. E aí passei um perrengão. Na verdade, todo mundo que fez esse trajeto ali, todo mundo passou um perrengue terrível, porque tava muito lamaçado. Quem fez a prova sabe que tava muito lamaçado.
E pra gente que vai ficando mais pra trás, vai ficando pior ainda, porque daí a galera vai pisoteando ali e vai ficando tipo um barro liso. E aí eu não conseguia parar em pé, passei um sofrimento. Aí eu fiz esse trajeto acho que em quase 2 horas e poucas ali. Aí quando eu saí e desci lá dessa parte já pro Morro de Zimbros, aí tipo me veio a cabeça, agora pelo menos eu vou pegar um pouco de asfalto e nesse percurso eu consigo desenvolver um pouquinho mais, porque eu já subi aquele morro já correndo já nos meus treinamentos. Só que quando eu cheguei lá embaixo, lá no pé do morro, eu tentei correr e não tinha mais perna, não tinha mais fôlego, batimento cardíaco lá em cima. Aí fui caminhando, subi caminhando, aí peguei toda a parte de cima do morro lá, que é a parte das antenas, né? E também conseguia dar umas corridas um pouco, ficava ofegante, batimento ia lá em cima, tipo, reduzia, ia caminhando, até chegar à costeira de Zimbros. Quando eu peguei a costeira de Zimbros ali foi outro sofrimento, porque até depois eu perguntei pra menina, né, pô, tem muita gente atrás de mim, ela falou, tem só 36 pessoas atrás de ti. E aí, quando eu desci lá no PC, né, aí eu peguei e fui, assim, não conseguia também parar em pé. Esse percurso foi um dos percursos que eu já tinha treinado, sabia que ali era muito difícil de fazer, mas dessa vez estava, tipo, impossível. Depois eu vi uma galera lá, todo mundo muito sujo, assim, tipo, não conseguia, tinha que descer basicamente alguns percursos ali, alguns metros, tinha que descer se arrastando, porque tu não conseguia parar em pé, porque tem uma valeta no meio desse percurso ali, então quando eu desci lá embaixo na costeira, eu tava, tipo, off, e eu tinha me alimentado bem, tipo, tinha tomado o carbo, tava com, tipo, bem nutrido, só que tava extremamente cansado, assim, respiração muito mal. Aí eu parei no segundo PC, a menina falou, a prova pra ti acabou porque não já deu tempo, né? Tinha passado acho que 10, 15 minutos já, que eu tinha que estar lá no 21 e esse PC era no 18 ou no 19 ali. E aí eu peguei e falei, não, tudo certo, vou pedir pro meu pai me pegar aqui. Aí eu liguei pro meu pai veio me pegar e tal, e fui pra casa. Foi muito frustrante, assim, pra mim, porque dentro da minha cabeça eu tinha treinado bastante e eu tava muito confiante que eu ia terminar a prova. Sabia que ia ser uma prova bem difícil, porque eu conhecia bastante a parte do percurso ali, então eu sabia que tinha umas subidas de morro, que nem o Morro de Zimbros, que nem a parte da Tainha também, que era um local onde que eu treinava praticamente dia sim, dia não, sabia que ali era um percurso muito difícil. Mas eu fiquei muito frustrado assim, na situação, porque na minha cabeça, aquele percurso ali eu ia conseguir fazer e tal, e ia sofrer no final. E aí, por causa dessa gripe, né, e depois eu conversei com o meu treinador, e vou falar isso depois também no final do vídeo, ele falou que eu também não estava preparado, que essa gripe que eu tive é um resultado também do corpo não estar preparado, né, porque baixou muito a imunidade. Mas nem tudo é desgraça, né? No outro dia, o meu filho ia correr no Indomit Kids e a gente foi lá torcer. E aí, aquela frustração já meio que já tinha passado, porque eu cheguei em casa, era acho que 1h da tarde, eu acho, já tomei um banho e fui descansar, fui dormir, tava todo arranhado. E aí no outro dia a gente foi lá pra ver ele correr lá e ele tirou o 4º lugar, fiquei feliz pra caramba, porque ele treina jiu-jitsu, né? E ele não é da corrida, então eu tô meio que puxando ele pro esporte, assim, aos poucos, né? Conforme tem alguma prova, alguma coisa, eu coloco ele. Beleza! Amigos da praia, eu quero escutar então agora no 5, 4, 3, 2, 1! Atenção, vamos nos preparando que lá vem o futuro do nosso esporte, lá vem o futuro do nosso esporte, lá vem acelerando tudo, as nossas crianças acelerando tudo, vai mano, lá vem Rafinha, aê! Vai Lu!
também a gente vai ficando calejado ali, vai tendo alguns aprendizados, né? A primeira coisa também que eu acho que eu deveria ter feito e treinado e ter comprado eram os bastões. Porque eu vi que a galera que tava usando bastão tava escorregando menos, porque claro, tinha mais 2 apoios ali, né? E também conseguia desenvolver mais nas lombas aqui do que a gente que não tava com bastão. Então, esse também foi um ponto crucial que eu levo de aprendizado e que esse ano, provavelmente em 2026, eu vou investir num par de bastão ali e começar a treinar para ter esse apoio a mais, né? Então, resumindo ali sobre a Indomit, também algumas questões, né? Porque não só a gripe me prejudicou, eu também cometi erros ali, erros de estratégia também, né? Primeiro, eu saí muito pesado na situação de, tipo, eu vi a galera só usando cinto ali, tinha bastante PC, então dava pra dar uma segurada na água, não precisava levar tanta água. Eu também, de certa forma, subestimei a prova, porque esse percurso, que foi o primeiro percurso de trilha entre Bombas e o Morro dos Zimbros, foi o percurso mais difícil que eu enfrentei, e eu não conhecia esse percurso. Porque dentro daqui de Bombinhas, esse percurso, ele pega um pedaço que é propriedade privada, então eu não treinava ali. Então, teve alguns erros da minha parte também, mas tudo é aprendizado, né? Pra mim, valeu muito a experiência no sentido de, correr a primeira prova, ver como é que é a mesma sensação e tal, mesmo com chuva, então, mesmo tendo acontecido tudo isso, eu fiquei extremamente feliz, assim, com a prova. E aí, depois da Indomit ali, eu comecei a fazer algumas mudanças no treinamento. Inclusive, tipo, eu treinava sozinho, eu tenho um amigo nosso aqui que é amigo da família, o Wilson, e ele é treinador, e aí eu falei pra ele, cara, eu quero treinar contigo aqui, que eu quero ver o que eu tô errando, né, pra progredir mais rápido nos treinamentos. Aí a gente fez algumas avaliações ali, ele falou que, de certo modo, eu tava muito cru ainda pra fazer a prova, né, eu tinha que ter uma base melhor, me preocupar com pace, que era uma coisa que eu não gosto de fazer, e tá sendo muito difícil pra mim, porque eu sempre fui um cara que nunca gostei de me preocupar assim com o pace, sempre em correr, né? Então, pra mim, é muito difícil estar fazendo esse treinamento pra ser mais rápido, porque eu não consigo entrar no flow da corrida. Toda hora eu tenho que estar olhando o pace ali, regulando o pace e tentando manter e tal, mas ao mesmo tempo está sendo gratificante, porque nesse um mês e pouco ali depois da prova eu já consegui progredir bastante, já consegui subir meu VO2, já consegui ter uma diferenciação ali na própria corrida, né, nesse sentido. E por fim também, tipo, a prova de um modo geral foi muito massa, porque além de tudo isso, de eu depois ter buscado essa experiência para também melhorar, pô, eu encontrei uma galera que assiste os vídeos, que assistiu os 2 primeiros vídeos, a galera que era lá do grupo da Indomit lá, que me encontrou na prova e falou comigo lá, conheci bastante gente nova, isso foi legal pra caramba. E também o lance da experiência, de ter a experiência de correr, então, de certo modo, foi muito positivo esse desafio. Eu consegui emagrecer 10 quilos também, eu emagreci um pouco mais, uns 12 ou 13 quilos, mas depois eu engordei um pouquinho mais de novo, mas eu consegui reduzir bastante o meu peso e focar muito nos treinos. Agora a gente praticamente está fazendo treino diário, além do treinador também estou fazendo musculação, que eu vi que também é importante fazer fortalecimento e tudo. E agora esperar o ano que vem para dar com os 2 pés, e eu não sei se eu vou fazer a Indomit o ano que vem, os 42, ou se eu vou fazer os 21, mas uma coisa eu tenho certeza, nós estamos treinando pra caramba para ano que vem conseguir concluir, seja a distância de 21 ou seja a distância de 42 quilômetros. Então é isso, obrigado por todo mundo que está acompanhando até aqui, obrigado para todo mundo que está curtindo aí os vídeos e para quem me apoia também aí no Instagram. Tamo junto.